Seja muito bem-vindo para mais uma aula do mandarim aqui comigo. Meu nome é Lin Ken e estou aqui para te ajudar a decifrar o mandarim, tá? Bom, hoje o tema é onde você vai, tá? Esse é um pensamento, é o tema, o título da nossa aula de hoje, tá? Então nossa aula ela vai ser construída em cima dessa pergunta aí, tá bom? Então você vai aprender a falar onde, aprender a palavra ir, né? Alguns lugares. Então, para você ver aí como é que funciona essa estrutura aí no mandarim, tá legal? Bom, então, primeiro de cara, né, é o mais importante, né, nossa aula seria o verbo ir, né? O verbo ir é去, tá? 去. Esse que aqui, ele tem um som assim mais assoprado, tá? Já o u, esse u não é o u, esse u é o u, né? Então, para facilitar, né? Já começamos aqui com o pé direito, né? Com duas letras em pinyin que são difíceis de ler. Mas vamos lá, não se desesperem, tá? Eu vou te ajudar nisso, ó. Então o que ele é soprado? Então ele sozinho seria tipo esse som aqui, ó. Ti, 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 ok? E aí o u seria aquele YU, tá? Que é o U. Como é que eu faço esse som, né? Você vai falar a palavra U, só que você vai fazer biquinho para falar esse U. Então ficaria U, né? Então essa é o segredo aí, tá bom? Então se eu juntar o ti com o U, então fica chu. E aí o quarto tom é o forte, né? Então fica chu, 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 ok? Bom, então esse é o verbo ir, chu, tá legal? Depois nós temos aqui, né, a palavra onde, tá? Tanto essa quanto essa significam a palavra onde. Mas entenda que tem a questão dos sotaques, tá bom? Então vamos puxar um adendo aqui, que é o seguinte. Em algumas regiões na China, eles utilizam esse R no final. Então fica nar, nar, ok? Esse aqui, ó, tá? E outras regiões, né? Pode ter regiões ou países que não falam dessa maneira. Eles falam assim, ó. Fica nali, nali, tá? Quando tem dois, né, de terceiro tom, esse penúltimo aqui ele vai para segundo tom somente na leitura. Na escrita ele continua igual, tá? Então fica nali, nali. Isso é regrinha de entonação, tá bom? Então você tem duas formas de você falar a palavra onde. Um é nali e o outro é nar, nar, ok? Engraçado essa questão de sotaque, porque no Brasil eu vejo que os lugares que puxam mais o R é considerado como interior, tá? Eu digo considerado porque tem lugar que realmente não é tão interior assim, mas que tem um sotaque com esse R, né? Mas já na China isso é o inverso, tá? Normalmente quando tem o R é a capital, tá? São cidades maiores onde eles puxam mais esse R. Então só uma questão de curiosidade aí, tá bom? Então você tem aí nali e nar. Então depende de você qual sotaque você quer aprender, qual sotaque você quer aderir, tá bom? Então se você quiser pensar que você vai viajar para uma capital na China, tal, é interessante que você usa o nar, tá? Ou que você queira, sei lá, passar uma imagem, né, de que você quer se mostrar uma imagem de quem é da capital, aí você usa o nar, ok? Então, nali ou nar, os dois servem para a mesma coisa, que significa a palavra onde, tá bom? Bom, depois vamos pensar na estrutura, né? Então a pergunta, né, que seria onde você vai, você pode simplesmente falar ela dessa maneira aí, ó. Ni chu nali, ni chu nali. Então você ir onde, né? Literalmente assim, onde você vai, né? Onde você ir ou você ir onde, tá? Então a estrutura tem que ser essa, você ir onde, tá? Ou, né, se você quiser falar com outro sotaque, então ficaria ni chu nar, tá? Ni chu nar ou ni chu nali. Qualquer um dos dois servem como onde, tá? Então, vai da sua escolha mesmo, tá? Qual dos dois você vai usar, tá legal? Bom, depois nós temos aqui o verbo, tá?
São dois verbos que eu acho interessante e que muitas pessoas confundem e tal. Então eu quero explicar direitinho para você não esquecer mais como é que faz para diferenciar esses dois, tá? Qual que é a diferença dessas duas palavras, tá bom? Esse daqui é 想, 想, tá? 想, eu vou explicar já o que é, tá? Mas ele tem no sentido de gostaria de, tá? Gostaria de fazer alguma coisa. 想. Depois você tem o 要, 要, tá? 要. Então, 要 significa verbo querer, né? Querer. E aí, ou seja, um é gostaria de alguma coisa, outro é quer alguma coisa, tá? Você fala assim, Lin, qual que é a diferença dos dois então, né? Então, eu diria que o 要 é um pouco mais forte que o 想, tá? Então, o 想é tipo, eu gostaria de tal coisa, mas se não tiver tudo bem, né? Parece que tem essa impressão. Quando você usa o 要, não, eu quero tal coisa. Então ele é muito mais forte, tá? O 要 é mais forte que o 想, entendeu? Então isso até vale para você usar quando você quer fazer um pedido de alguma coisa, né? Se você quer algo com mais urgência, com mais certeza, aí eu indico você usar o 要, né? Agora se você só quer falar uma vontade sua, sei lá, hoje eu tô com vontade de tomar sorvete, hoje eu tô com vontade de fazer tal coisa, 想, né? Então, né? Se tiver, ok, vou ficar feliz. Mas se não tiver também, não é uma necessidade, né? Aqui é diferente. Aqui você fala assim, nossa, eu quero tal coisa. Então já é mais forte, tá legal? Então, a diferença dos dois, de novo, é que o 要 ele é mais forte que o 想, beleza? Bom, então, eu vou usar esses dois, tá? Acrescentando aquelas frases, tá? Que a gente viu aqui, ó. Que é 你去哪里 e 你去哪儿, tá? Então, usando esses dois, acrescentando eles agora, ficaria dessa maneira, ó. 你想去哪里 ou 哪儿, tá? 你想去哪里 ou 你想去哪儿 seria o quê? Você gostaria de ir para onde? Né? Para onde você gostaria de ir? Tá? Essa é a pergunta usando o 想. Você percebe que ele é um pouco mais leve, né? Onde você gostaria de ir? Gostaria de tal lugar, tá? Agora, esse daqui já é mais forte, ó. 你要去哪里 ou 你要去哪儿 seria o quê? Você quer ir para onde? Né? Você quer ir para onde? Então, você percebe aí nessa frase que existe uma diferença aí, né? Minimamente aí, no sentido de intensidade, né? Do desejo da pessoa, talvez, né? Então, você gostaria de ir para onde e você quer ir para onde, tá? Bom, observação. Quando você usa o 想, ele tem além de, né? No sentido de gostaria de, ele tem outros significados, tá? Então, primeiro gostaria de, né? Que você já viu. Então, eu gostaria de estudar tal coisa, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de comer tal comida, eu gostaria de ir para tal lugar, tá? Gostaria. E ele tem mais duas formas, dois significados para ele, tá bom? Que é importante você saber disso, tá? O segundo é pensar, tá? É o verbo pensar, tá? Então, além de gostaria de, você também entende ele como o verbo pensar, tá? E o terceiro é saudade, tá? Realmente, saudade é uma palavra que não existe em mandarim, né? Mas a gente substitui pela palavra 想, que é aí no sentido de pensar, entendeu? Eu vou chegar lá, tá bom? Vamos explicar um por um deles. Bom, então primeiro, no sentido de gostaria de, eu trouxe aqui 3 exemplos para você entender aí melhor, tá? Então, o primeiro é 我想去 São Paulo, né? 我想去 São Paulo, tá? Um exemplo. Poderia ser qualquer outro lugar, tá? 我想去, e aí você põe o nome do lugar aí. País, cidade, estado, o que você quiser, tá? Então, ó, 我想去 tal lugar, né? Então, eu gostaria de ir para tal lugar, tá? 我想去 tal lugar. Depois, 他想喝咖啡, 他想喝咖啡 seria ele ou ela gostaria de beber, né, tomar café, tá? Então, 他想喝咖啡 ele ou ela gostaria de tomar café, tá bom? Então, você está usando aqui o primeiro para um lugar e o segundo é para alguma bebida. Poderia ser comida? Poderia ser comida, tá? Então, bebida, comida, o que você quiser aqui. Ou você pode usar assim, ó, 他们不想说, 他们不想说 seria o quê? Eles não gostariam de, 说 é falar. Então, eles não gostariam de falar.
Então, sei lá, não querem conversar, é isso que está dizendo, tá? Então eu trouxe aqui 3 exemplos, tá? Bem básicos aí para você entender, né? Quais são as situações que você poderia estar usando. Você poderia estar indicando um lugar, poderia estar indicando uma comida, uma bebida, ou você poderia estar indicando uma ação, tá? Então, ó, de novo, 我想去 São Paulo, 我想去 São Paulo. 他想喝咖啡，他想喝咖啡。E 他们不想说，他们不想说。Ok? Então, esse aqui é o primeiro que você viu ali, no sentido de gostaria de, tá bom? Agora o segundo, pensar. Quais são as situações que a gente pode usar no sentido de pensar, tá? Então, esse aqui é o clássico, né? 我想想，我想想，tá? 我想想é tipo assim, vou dar uma pensadinha, tá? Toda vez que tiver 2 sílabas repetidas em mandarim, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, ele é o diminutivo, tá? Então, em vez de você falar, tipo, rapidinho, né? Devagarinho, né? Então, você vai usar nesse jeito aqui de repetição de sílaba, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro aqui, 我想想, é o quê? Vou dar uma pensadinha. Tá? Ele está dizendo, 我想想, vou dar uma pensadinha. Quando você vai usar isso? Quando você está numa loja, por exemplo, né? A pessoa fala assim, olha, esse produto custa tanto, quer levar? Aí você pode responder assim, ó, 我想想. Tipo, eu vou dar uma pensada, vou dar uma pensadinha, tá? Então, é um clássico que você pode estar usando, sei lá, em lojas, em algumas conversas, né? Tipo, se a pessoa fala assim, você gostaria de ir para tal lugar no final de semana? 我想想. Eu vou ver, né? É o famoso vou ver, vou pensar, né? Então, ou você não daria uma chance para mim? 我想想, né? Ou vamos tomar um café em tal lugar? 我想想. Então, você percebe que uma reunião, né? Tipo, o que você achou dessa proposta? 我想想, né? Vou dar uma pensada. Ou seja, 我想想é o quê? Eu vou pensar, né? Vou dar uma pensada, vou dar uma pensadinha, tá bom? Então, pensar. Depois, usei uma pergunta aqui, tá? Nesse segundo exemplo aqui, que é 你想什么? 你想什么? Tá? 你想什么 é o quê? Você está pensando no quê? Né? Você está pensando no quê? Tá? 你想什么? Lin, eu não posso estar confundindo esse daqui com o sentido de gostaria de, né? Tipo, você gostaria do quê, né? Poderia até ser, tá? Mas normalmente, se você quer falar do gostaria de, normalmente a gente especifica. Então a gente direciona usando um verbo. Por exemplo, 你想吃什么? Ou seja, você gostaria de comer o quê? Né? Então a gente coloca um verbo para direcionar a pergunta. O que você quer comer? O que você gostaria de comer? O que você gostaria de beber? Onde você gostaria de ir? Né? Então tem um verbo além do xiang, entendeu? Além do xiang aqui, a gente põe um verbinho aí para ver e tal. Por isso que normalmente, tá? Normalmente, não vou generalizar, não vou falar que 100% é assim, não, porque existe sim, né, algumas exceções, mas nesse caso aqui, normalmente, 你想什么, né, tá no sentido de o que você está pensando, tá bom? Muito bem. E, por último, eu coloquei aqui 我不想想, tá? 我不想想 é o quê? Que eu não estou dando uma pensadinha? Não, não é isso. Poderia ser? Poderia, tá? Poderia. Mas existe um outro significado que seria assim, eu não gostaria de pensar. Eu não gostaria de pensar. Tipo, aqueles, não quero nem pensar, né? Que a gente fala em português. Não quero nem pensar. É mais ou menos essa história, tá? Então, 我不想想. Eu não gostaria de pensar, tá? Então, são exemplos assim que eu trouxe aí para você ver, né? Que existe uma diferenciação aí, né? Do como usar ele, tá bom? No sentido de pensar, tá legal? De novo, aqui poderia ser o inverso disso, né? Que eu não vou dar nenhuma pensadinha, né? Ou que eu não gostaria de pensar, tá? Então depende muito do contexto, tá? Então tô jogando aqui uma frase soltas para você entender só quais situações você pode usar e você encaixa na situação, no contexto que você se encontrar depois, tá bom? Bom, o terceiro é saudade, então, né? Como é que eu vou usar, então? No sentido de saudade, Lin. Ó, 你想巴西吗? 你想巴西吗? Paxi significa Brasil, tá? Então, 你想巴西吗 significa você tá com saudade do Brasil?
né? Em outras palavras, seria você pensa no Brasil, né? Quando você fala se você pensa no Brasil, tem um significado de tipo de saudade mesmo, tá? Então, de novo, a palavra saudade não existe em mandarim, mas nós temos aqui o xiang, que é o pensar. Então, quando você pensa alguma coisa, no mandarim eles interpretam como sendo uma saudade, tá legal? Então, ni xiang ba xi ma. Você está pensando no Brasil? Você está com saudade do Brasil? É isso que está perguntando, tá bom? Segundo, ta xiang ta de mama. Ta xiang ta de mama. Seria ele ou ela, né? Pensar dele, né? Ou dela, mãe, tá? Então, vou colocar ele. Então, ele está pensando na mãe dele, né? Ou seja, ele está com saudades da mãe dele, entendeu? Então, ta xiang ta de mama, entendeu? Então, saudade também. E por último, 我想他们. 我想他们. Então, eu penso eles, né? Em português seria eu penso neles, né? Então, eu penso eles seria eu saudade deles, tá bom? E eu saudade eles, tá bom? Direto assim. 我想他们. 我想他们. Ok? Então, esse aqui são os usos quando você quer utilizar ele para no sentido de saudade, tá bom? Então, de novo, ó. 你想巴西吗? 你想巴西吗? 他想他的妈妈，他想他的妈妈。E 我想他们，我想他们。Ok? Então, essas são as palavrinhas aqui, umas frases no sentido de saudade, tá bom? Para a palavra 想, ok? Bom, continuando então, nós temos aqui alguns lugares, tá? Que eu selecionei 6 aqui, né? Só pra gente poder brincar um pouquinho com eles, tá bom? Lógico que não dá pra trazer todos os lugares, mas eu selecionei alguns. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro, ó. 商店. 商店, tá? 商店 significa loja, tá? Qualquer tipo de loja que venda alguma coisa é um 商店, ok? Aí, o de baixo é restaurante, 饭店. 饭店, tá? Restaurante, alguns casos tem no sentido de hotel também, tá? Então, restaurante barra hotel, podemos assim dizer, tá? 饭店, 饭店, tá? Isso, tipo, depende muito da região que você for, tal. Tem lugar que interpreta como hotel, tem lugar que não, então depende muito do lugar que você for também, tá? Mas se você quiser anotar aí, ó, já deixa anotadinho aí que ele pode ser um restaurante ou ele pode ser um hotel, tá bom? Então, 饭店. Mas, se você pegar ele ao pé da letra, né? O 店, tudo que termina com 店 é uma loja, né? E o 饭 é arroz, uma loja de arroz, né? É um restaurante, um lugar que vende comida, entende? Então, 饭店, no caso, assim, pela palavra, né? Pela essência da palavra, ela tem de ser restaurante, tá bom? 饭店. Depois nós temos aqui 面包店, 面包店, tá? 面包 significa pão, né? 店 é loja, ou seja, uma loja de pães é 面包店, padaria, tá bom? Aqui são alguns exemplos, tá? Com terminação do 店, mas eu trouxe outros 3 que você vai ver aí que ele não termina com 店, ou seja, não é que todas os comércios elas vão terminar em 店, não é isso, tá? Mas existe uma boa parte que sim termina com o 店, ok? Então, 商店, 饭店 e 面包店, ok? Aí esses 3, estou mostrando aqui que existe, né? Eles sem o 店 nenhum, tá? E eles significam também, né, algum tipo de comércio também, tá? Então, por exemplo, ó, primeiro aqui é 咖啡厅, 咖啡厅, tá? Os 3 são o primeiro tom, né? Então parece que estou cantando. Então fica 咖啡厅, ok? Os 3 com a mesma entonação. 咖啡厅 significa cafeteria, tá bom? Cafeteria. Café de café, né? Ah, eu posso falar 咖啡店? Não, fica estranho. 咖啡店 parece que é uma loja que vende café. Então eu imagino que seria tipo grãos de café, pó de café, entendeu? E não um lugar para você consumir café e que vai ter tipo outras coisas. Mas enfim, tudo depende do lugar, tudo depende do contexto, tá bom? Então normalmente é 咖啡厅 para cafeteria, tá? Depois nós temos aqui 超市, 超市,
tá? 超市 significa supermercado, tá bom? Supermercado é 超市. Acho que é importante você saber, né, essa palavra em mandarim também. Então, ó, 超市 é supermercado. E por último, 医院. 医院, tá? Aqui é 院, como se fosse E, tá? Essa leitura aqui é como se fosse letra E aqui no lugar do A. Então aqui você vai ler aquele U, né? E aqui você vai ler N. Então fica yuan. Isso aqui você vai ler ele junto, né? Não é UN. Você vai ler yuan, 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 ok? Então fica yuan, yuan, ok? Então, yuan significa hospital, tá? Eu espero que você nunca precise, mas caso você precisar, é bom você saber, né? Então, yuan é um dos lugares que, em caso de emergência, é importante você saber ele, tá bom? Então, ó, 商店, 商店, 饭店, 饭店, 面包店, 面包店, 咖啡厅, 咖啡厅, 超市, 超市 e 医院, 医院, ok? Depois, nós temos então um textinho, tá? Para a gente poder mixar tudo que a gente viu hoje aí, tá? Desde os verbos, desde os como fazer uma pergunta, desde os, né? O pensar, querer, né? Essas palavrinhas a gente viu hoje, com os lugares, tá bom? Então fiz um mesclado assim de todo o conteúdo que a gente viu hoje, ó. Começando com 你去哪里? 你去哪儿, né? Então, 你去哪里? 你去哪儿? Então, você vai para onde, né? Onde você vai? 我去面包店. 我去面包店. Então, eu ir, né? Ao pé da letra, eu ir, 面包店, né? Padaria, né? 我去面包店. 我想去咖啡厅. 我想去咖啡厅. Ah, eu gostaria de ir para uma cafeteria. 你要去吗? 你要去吗? Você quer ir, né? Você quer ir? Ma pergunta, né? Então você quer ir, ma, ou seja, ma é o que faz a pergunta, né? Então, 你要去吗? Você quer ir? Então você percebe que, ó, no primeiro caso, né, utilizei aqui 想 de gostaria. Ah, eu gostaria de ir para uma cafeteria, né? 你要去吗? Você quer ir, né? Alin, eu poderia usar então aqui o 想 também? 你想去吗? Você gostaria de ir? Posso, tá bom? Então, só estou mostrando aqui as possibilidades, tá bom? E aí você usa conforme o seu contexto, conforme o seu desejo aqui no momento, né? Se você gostaria de ou se você realmente quer, né? Então você vai vendo aí qual que encaixa melhor na situação, tá bom? Então, de novo, 我想去咖啡厅 e 你要去吗? Ok? Depois, ó, 我想想. 我想想. Nesse caso é o quê? Eu vou dar uma pensada, né? Vou dar uma pensadinha. Deixa eu pensar. Ou deixa eu pensar, né? Aí ele pensa, né? 3 pontinhos, aí fala assim, 好. Tipo, ok, tá bom. 我们现在去. 现在 significa agora. 我们现在去. Vamos agora, né? 我也想去超市. Então, eu também, a palavra ye significa também, 想 gostaria de ir 去超市 supermercado 买水果 买水果 ó, 买 é uma palavra importante, né? Que significa comprar, né? Comprar, é o verbo comprar, tá bom? Então, e 水果 significa fruta, tá bom? Fruta, qualquer tipo de fruta é 水果. Então, ó, 好, tá bom? 我们现在去, nós vamos agora, né? 我也想去超市买水果. Eu também gostaria de ir para o supermercado para comprar frutas, tá? Não precisa do para em chinês, tá? Aqui é direto. Tipo, eu gostaria de ir ao supermercado comprar fruta, tá? Diretão assim, tá legal? E aí ele fala assim, ó, 好的好的好的好的, tipo, ah, tá bom, tá bom. 我也想去超市. Eu também gostaria de ir ao supermercado.
Aí ele fala assim, ó, 我们也去饭店好吗？我们也去饭店好吗？ Ou seja, nós também ir 饭店 restaurante, 好吗? Pode ser, né? Então você percebe que aqui é uma pergunta por causa do ma, 好吗? Né? Se você for responder, você pode falar 好的 ou só 好, né? E por último termina com 好啊. Esse a também é uma ênfase apenas, tá? 好啊, tipo ênfase, tipo tá bom. Né? Porque em chinês a gente não pode variar o tom. Se a gente tem essa regra de não poder variar o tom, a gente acaba usando outras palavras para auxiliar a gente a ter essa questão de enfatização, tá bom? Então, 好啊, tipo, tá bom, tá? 好啊, tá bom. Então, nossa, né? Quanta coisa. Então você tem o 好, 好的 e 好啊. E se for pergunta, 好吗? Né? Tipo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Uma pergunta, resposta, tá bom? É mais ou menos isso. Beleza? Bom, então vamos dar mais uma lida, tá? Aqui seria tipo assim, né? Nós também ir restaurante, pode ser, né? Tipo, tá bom, né? Tipo, então depois do mercado ir ao restaurante, né? Tá bom? Pra almoçar, sei lá, tá bom? Então, ó, 你去哪里？你去哪儿？我去面包店。我去面包店。我想去咖啡厅。我想去咖啡厅。你要去吗？你要去吗？我想想。我想想。好，我们现在去。好，我们现在去。我也想去超市买水果。我也想去超市买水果。好的，好的，我也想去超市。好的，好的，我也想去超市。OK， 我们也去饭店好吗？我们也去饭店好吗？好啊，好啊。Ok? Então, esse é o textinho de hoje, tá? Para você entender como é que então usa, né? A gente construiu toda aquela ideia, né? De onde você vai, que seria o título da nossa aula hoje. E aí a gente viu verbos, a gente viu como é que usa eles, a diferenciação do xiang nos sentidos, né? Nesse texto aqui eu não coloquei em nenhum momento o sentido de saudade, tá? Eu coloquei no sentido de gostaria de e no sentido de pensar, né? Que é o xiang, tá bom? Então, cuidado na hora de você usar o xiang, tá legal? E acabei colocando também as palavrinhas aí do nome de alguns lugares, né? Não todos, mas alguns aí que a gente viu, beleza? Então vamos passar uma revisãozinha rápida aqui, tá? Que o primeiro é nali ou nar, significa onde, tá? Uma das palavras mais importantes aí para você fazer uma pergunta em mandarim, tá? Aí você escolhe de novo, né? O sotaque, se é nali ou nar, fica a sua escolha, tá bom? Depois nós temos aqui a palavra chu, tá? Chu, que é o verbo ir, tá? Ir, verbo ir. Depois nós temos o xiang, lembrando que ele tem 3 significados, né? Que o primeiro é gostaria de, o segundo é pensar em alguma coisa e o terceiro é saudade, que é uma palavra que não existe em mandarim, tá? Então a gente traduz ele como no sentido de pensar mesmo. Quando eu estou com saudade de alguém, eu estou pensando naquela pessoa, tá bom? E por último a gente viu também a palavra yao, que é o verbo querer, tá? É uma palavra muito legal também para você aprender, porque qualquer pedido que você queira fazer, seja no restaurante, seja no hotel, seja para uma pessoa, um favor, sei lá, você pode simplesmente chegar e pedir, né? Falando que, eu quero tal coisa, o yao, tal coisa, tá? Então é uma palavrinha legalzinho de você aprender, e ele é mais forte do que o xiang, porque o xiang é apenas uma gostaria um pouco mais abstrato. Quando você fala yao, é algo mais concreto, algo mais certeiro, tá bom? Então, de novo, nali ou nar, depois nós temos o chu, depois temos o xiang e, por último, yao, tá legal? Então, de verdade, espero que você tenha gostado da aula de hoje e que você tenha aprendido um pouquinho aí do mandarim, tá legal? Então, nós nos vemos na próxima aula e até logo! 谢谢，再见。